Oi, gente! Vamos para a resolução do exercício 2 de queda livre. Esse é um exercício clássico, né? Todo e qualquer livro-texto que trate de queda livre vai trazer um exercício desse tipo, talvez até nessa mesma proposta, né, de ser uma pessoa jogando uma bolinha para cima, enfim. É um exercício clássico, vocês vão encontrar em qualquer aula de movimento que trate do movimento de aceleração em queda livre. Lembrando que a aceleração em queda livre é como eu posso dizer, um caso especial do movimento de aceleração constante, ok? Esse exercício nos diz o seguinte: na figura, um lançador arremessa uma bola de beisebol para cima ao longo do eixo Y com uma velocidade inicial de 12 metros por segundo. Então, nós temos aqui um lançamento vertical para cima, né? E já vou deixar aqui que a velocidade inicial é de 12 metros por segundo, ok? Aí o exercício nos pede, na letra A, quanto tempo a bola leva para atingir a altura máxima. Esse aqui é o pontinho de altura máxima. E o exercício nos pede, na letra A, o tempo para que se chegue nessa altura máxima. A gente precisa fazer algumas considerações aqui para a gente conseguir calcular, porque até então o exercício me deu uma somente informação com valores, Velocidade inicial 12 metros por segundo. Mas por se tratar especificamente do movimento de queda livre, a gente consegue retirar alguns outros dados que não estão aparentes, ali no exercício. Primeiro, a gente sabe qual é a aceleração do movimento, porque no movimento de queda livre, a aceleração, independente se for na subida ou na descida, a aceleração é sempre a aceleração gravitacional. Então, nós já sabemos que a aceleração é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que ela vai ser sempre para baixo, Eu não vou colocar o sinal aqui, que eu já vou levar ele direto para as equações. Mas lembre-se que em todo movimento de queda livre, a aceleração é sempre para baixo. Se a gente assume que o eixo Y é positivo para cima, então todos os vetores que estiverem direcionados no sentido oposto, ou seja, para baixo, terão um sinal de menos. O que mais que eu sei aqui, que é fundamental para eu conseguir resolver esse exercício? Eu preciso saber que nesse ponto aqui, de altura máxima, a velocidade é instantaneamente zero. Como é que eu sei isso? Eu sei porque esse é o ponto em que a partícula está mudando o sentido do movimento. Sempre que eu tenho uma mudança de sentido, seja no eixo horizontal, no eixo vertical, numa trajetória inclinada, sempre que eu mudo o sentido do meu movimento, eu tenho que passar pelo ponto V igual a zero. Isso me indica a mudança de sentido no meu movimento. Então, nós temos uma velocidade que começa vertical para cima. Então, eu começo o meu movimento com uma velocidade positiva e que vai diminuindo em módulo até chegar ao ponto de altura máxima. Nesse ponto, a minha velocidade é zero instantaneamente. Eu chego em V igual a zero, estou subindo com a velocidade diminuindo, paro um pouquinho e desço. Quando eu começo essa parte da descida do meu movimento, a minha velocidade agora é dirigida para baixo, ou seja, ela tem sinal negativo. Só que, como a gente vai ter aceleração e velocidade as duas para baixo, ou seja, as duas no mesmo sentido, o módulo da minha velocidade vai aumentar, apesar de estar com um sinal negativo, ok? Então, o que eu tenho aqui? Que para o caso de altura máxima, eu quero saber o tempo aqui no ponto de altura máxima. Ok? Na altura máxima, minha velocidade é zero. Então, eu posso
usar o seguinte. Qual equação eu consigo usar para achar esse tempo? Tenho que V é igual a V0 menos GT. Conheço o V na altura máxima, que é 0. Conheço a velocidade inicial, que o exercício me dá, 12 metros por segundo. E conheço a aceleração, que para todo e qualquer movimento de queda livre, né, seja na subida, seja na descida, a aceleração é G, 9,81. Então, isolando o tempo, eu fico com, vou passar V0 para lá, né, V menos V0 sobre, vai passar o menos GT, o menos G, desculpa, dividindo todo mundo. Né? Substituindo os valores, velocidade final, né, ou seja, velocidade na altura máxima é 0, menos velocidade inicial que foi dada, 12, dividido por menos 9,81. Não se esqueçam, o sinal da aceleração já está aqui na equação. Quando vocês forem substituir G, não coloquem como menos 9,81, senão a gente vai ficar aqui com tempo negativo, né? A gente vai fazer jogo de sinal aqui, aqui vai ficar positivo e temos esse sinal negativo em cima. O sinal negativo da aceleração já está aqui na equação, beleza? Caso vocês substituam aqui, aqui deve ficar positivo, ok? Tomem sempre esse cuidado. E aqui, então, nós chegamos que o tempo de subida é de 1,22 segundos. Ok? Isso quer dizer que a bolinha leva 1,22 segundos para chegar na altura máxima e começar a parte de queda do seu movimento. Ok? Caso o exercício tivesse me perguntado qual o tempo total, né, quanto tempo a bolinha levou para subir e voltar a mão do lançador, a gente faz esse mesmo cálculo, mas multiplica o resultado por 2. Porque como a gente está desconsiderando, né, qualquer atrito que a bolinha possa ter com o ar, qualquer resistência do ar, isso quer dizer que o meu tempo de subida e o meu tempo de queda são iguais. Então, eu posso resolver dessa forma e multiplicar o meu resultado por 2. 1,22 segundos para subir, mais 1,22 segundos para descer. Beleza? Tá, letra B. Deixa eu largar o tempo aqui, caso a gente precise dele novamente. Beleza? Vamos lá. Então, não se esqueçam, gente, sempre que nós estivermos falando de um movimento de queda livre, né, a velocidade no ponto de altura máxima vai ser sempre 0, beleza? Na letra B, qual a altura máxima alcançada pela bola em relação ao ponto de lançamento? Então, na letra B, eu quero saber qual é minha altura máxima, né? Ou seja, quanto vale esse Y aqui. Né? Lembrando que a gente está assumindo que a altura de lançamento aqui é o nosso Y0, né? A altura em que a bolinha sai da mão do lançador e para onde ela vai voltar, onde começa e onde termina o movimento dessa bolinha, tá? Para a gente calcular esse Y máximo, a gente pode usar a seguinte equação. Y é igual a Y0 mais V0t menos meio de GT quadrado. Posso utilizar isso aqui porque eu sei quanto tempo levou para a bolinha chegar ali em cima. Né? Conheço Y0, conheço V0, conheço o tempo e conheço a aceleração. Consigo determinar o Y máximo. Eu consigo calcular também por Torricelli. V quadrado igual a V0 quadrado menos
2G delta Y. Porque eu conheço a velocidade no ponto de altura máxima e sei que é zero, ok? Vamos usar essa equação aqui, beleza? O meu Y máximo, então, que é o que eu estou procurando, é igual a Y0 é 0, né? V0, 12, vezes o tempo de subida, que nós acabamos de calcular, 1,22, menos meio, vezes a aceleração, 9,81, vezes o tempo de subida ao quadrado. Ok? Assim, chegamos para uma altura máxima de 7,34, se eu não me engano, 7,34 metros. Ok? Não se esqueçam de sempre indicar a unidade, ok? É a unidade de medida que vai dar sentido físico aos números que a gente está trabalhando, beleza? Ela é importantíssima, né? Imprescindível numa resposta de exercício, certo? Bom, vou deixar anotadinho aqui também a nossa altura máxima, 7,34 metros, beleza? E daí vamos para a última parte do nosso exercício. Na letra C, o exercício nos pede o tempo que a bola leva para atingir um ponto 5 metros acima do ponto inicial, né? Vamos assumir que seja esse pontinho aqui. 5. Percebam, na subida, como a minha altura máxima é 7,34, na subida eu passo pelo ponto 5, né? Passo pelo ponto 5 para ter que chegar até 7,34 metros, e quando eu desço, eu passo por esse ponto 5 metros de novo. Isso quer dizer que eu vou ter que achar 2 tempos, porque eu passo por ele na subida, antes de chegar aos 7,34 metros, antes de percorrer esses 1,22 segundos, né? E na descida, eu também passo por ele. Então, eu vou ter que achar um tempo menor do que 1,22 segundos, que é o meu tempo para chegar na altura máxima, e um outro tempo maior do que 1,22 segundos. Então, vamos ver se vai bater com a nossa análise do movimento. Então, eu quero saber o tempo para quando y for de 5 metros. Ok? Para isso, nós vamos utilizar y é igual a y0 mais v0t menos meio de gt quadrado. Já sabemos que vamos cair numa equação de Bhaskara, né? Para quem dizia, né, para quem talvez tenha ouvido na escola, nossa, nunca mais, para que eu vou aprender Bhaskara? Nunca mais vou usar isso? Vai usar. Qualquer um que tenha ido para a área de exatas, né, engenharias, tecnologias, vai usar Bhaskara. Sabemos que o nosso y0 é 0 e vamos jogar os outros valores que nós temos aqui. Y vale 5. V0t, V0 vale 12. T menos meio vezes 9,81 t quadrado. Vamos montar essa equação para ela ficar com cara de Bhaskara? Vamos passar todo mundo para cá para zerar o lado direito da nossa equação. Então, eu vou passar menos 9,81 dividido por 2t quadrado, que vai ficar 4,905 t quadrado, menos, passa para cá, positivo, mais 12t, passa para lá, 12t, e o 5 já estava desse lado aqui, positivo. Tudo isso igual a zero, né? Então, aqui nós temos o termo A
da nossa equação o termo B e o termo C. Né? Não vou resolver a Bhaskara aqui, né? Mas só para a gente lembrar que eu vou ter dois tempos, tempo 1 e o tempo 2. Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo, porque ele tem um termo dividindo aqui, né? 1 vai ser menos B mais raiz de delta sobre 2A e 2 menos B menos raiz de delta sobre 2A. E para a gente lembrar como é que eu calculo esse delta, né? Delta é igual a B quadrado menos 4AC. Certo? A partir dessas resoluções aqui, nós vamos chegar que um dos tempos é de 0,53 segundos e o outro tempo é de 1,91 segundos. Ok? Essas são as respostas do nosso exercício, que inclusive batem com a análise que a gente fez. Na subida eu vou passar pelo ponto 5 metros antes de 1,22 segundos, né? Então esse aqui é o meu tempo na subida. Passo pelo ponto 5 metros aos 0,53 segundos, né? Chego na minha altura máxima em 1,22 segundos e desço, começo a minha descida em 1,91 segundos, eu passo pelo ponto 5 de novo, né? E em 2,44 segundos acaba o meu movimento, ou seja, a bolinha volta para a mão do lançador. Beleza? Até logo!